Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor deste livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos responder a um questionamento muito interessante. Muitos religiosos ficam irritados quando escutam críticas às suas crenças. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Por que não podemos criticar as religiões? Os religiosos têm certos assuntos ou ideias, que eles denominam como sagradas. Isso significa que você não pode falar, de certa noção ou de certa ideia religiosa. Por que não? Por que não? E pronto. Essa é a resposta padrão do religioso. Eu acho isso muito peculiar. Porque se alguém vota em um partido com o qual você não concorda, você pode discutir isso o quanto você quiser. Todo mundo terá argumentos contra e a favor, mas ninguém vai ficar tão ofendido. Se você acha que os impostos devem subir ou baixar, você pode ter uma discussão sobre isso. Mas se alguém disser a humanidade começou com 2 pelados e uma cobra falante, e você falar alguma coisa contra isso, a pessoa fica totalmente ofendida, fica descontrolada. Você simplesmente tem que deixar esse assunto de lado. Agora eu lhe pergunto, por que é perfeitamente possível e compreensível e normal as pessoas, por exemplo, divergirem sobre assuntos políticos, como, por exemplo, uma pessoa falar assim, eu prefiro o PT, a outra já fala, eu prefiro o PSL. Ou se não, a pessoa fala assim, eu prefiro o capitalismo. Aí o outro fala assim, eu prefiro o socialismo. Ou se não, a pessoa discutir sobre, eu prefiro o iPhone. Ou eu prefiro o Galaxy. Ou se não, a pessoa fala assim, eu prefiro o sistema operacional iOS. O outro já fala assim, eu prefiro o sistema operacional Android. Quer dizer, as pessoas normalmente, elas trocam ideias, questionam, discutem sobre diversos assuntos, de diversas áreas. Mas, quando tocamos em assuntos religiosos, as pessoas parecem que criam-se uma barreira, não, esse tipo de assunto é sagrado, nós não podemos falar sobre isso, nós não podemos criticar a crença das pessoas, cada um tem a sua crença, a gente tem que respeitar. Mas por que será? Por que o ser humano ele pode falar, discutir, ele pode trocar ideias, ele pode questionar, pode haver um debate sobre diversos assuntos, mas quando tratamos de assuntos religiosos, sobre assuntos de crenças religiosas, as pessoas criam esse tabu, preferem que esse assunto não seja debatido, não seja questionado. Se analisarmos de maneira racional esse assunto, não há nenhuma razão para que ideias e crenças religiosas não estejam sujeitos a debates, como qualquer outro assunto. Todos os assuntos estão sujeitos a serem debatidos, a serem questionados. Eu tenho um exemplo muito interessante que eu vou citar aqui para vocês, sobre esse respeito exagerado da nossa sociedade por crenças religiosas. Por exemplo, de longe hoje, o meio mais fácil de você conseguir uma permissão de dispensa do serviço militar é por motivo religioso. Você pode ser um filósofo brilhante, da moralidade, com a tese de doutorado, premiada, sobre os males da guerra. Você pode ser um pacifista laureado, que mesmo assim você terá grande dificuldade diante dos avaliadores para ser dispensado por motivo de consciência, dispensado do serviço militar. Mas se você falar que seus pais são evangélicos, você facilmente vai conseguir uma dispensa. Mesmo que você seja completamente iletrado e desarticulado quanto à teoria do pacifismo ou do próprio evangelismo, se você afirmar que pertence a uma religião evangélica e lá é proibido pegar em armas e que por questão de consciência você gostaria de ser eximido de prestar o serviço militar, você facilmente consegue. Ao contrário do outro exemplo que eu citei,
que a pessoa ela pode ser até laureada, né, nesse tipo de assunto, ter feito teses sobre pacifismo, mas se ele falar simplesmente que ele é um estudioso do pacifismo, dificilmente ele vai conseguir uma dispensa do serviço militar. Percebe como que a sociedade encara, né, de uma maneira diferente quando a pessoa envolve o assunto religião na questão? Quer ver um outro exemplo? Você já observou como as pessoas em geral têm relutância em usar nomes religiosos para facções de guerra? Na Irlanda do Norte, por exemplo, católicos e protestantes ganharam nomes eufemistas de nacionalistas e legalistas. A própria palavra religião é censurada e transformada em comunidades, como em guerras de intercomunidades. No Iraque, por exemplo, quando teve a guerra civil sectarista entre muçulmanos sunitas e xiitas, todos os noticiários da época descreveram esse conflito como um conflito de limpeza étnica. Limpeza étnica. Agora veja bem, se você quer um conceito que tenha mais eufemismo do que isso, né? Uma limpeza que é claramente religiosa, um conflito religioso, eles chamarem de limpeza étnica. Como também na Irlanda do Norte, a guerra entre católicos e protestantes, eles lá, né, tentando dar uma despistada no assunto, começam a chamar os católicos de nacionalistas e os protestantes de legalistas. Olha que absurdo. Por quê? Porque há um dedo, né, com respeito à questão de religião. Não, religião é um assunto que a gente tem que ter cuidado, a gente não pode falar diretamente essas coisas, né? Mas por quê? Por que não se dá nome aos bois, claramente? Olha um outro exemplo interessante. Você se lembra das guerras que ocorreram lá nos Balcãs, na ex-Iugoslávia, né? Houve ali, literalmente, uma limpeza religiosa, que os noticiários insistiam em chamar de limpeza étnica. Porque ali, claramente, havia um conflito entre os sérvios, que na realidade eram cristãos ortodoxos, os croatas, que na realidade são cristãos católicos, e os bósnios, que na realidade são muçulmanos. Então, na realidade, era um conflito religioso entre cristãos ortodoxos, cristãos católicos e muçulmanos. Mas você via os noticiários, eles cansavam de falar. Não, é um conflito étnico nos Balcãs, né? Uma limpeza étnica. Limpeza étnica é conversa fiada. Isso aí é uma maneira de encobrir o real motivo desse conflito, que é religioso. Mas as pessoas parecem que têm medo de dar o nome real do conflito, dar, como diz, né, dar nome aos bois, né? Falar claramente que é um conflito religioso. Por quê? Porque é justamente isso que eu estou te falando. A nossa sociedade tem no seu subconsciente, né, essa barreira mental, né, de falar sobre a religião, de expor, né, as incoerências, as contradições das religiões, né, de questionar os ensinos, as crenças religiosas, né, e de mostrar claramente, né, as guerras que até mesmo motivos religiosos têm causado no mundo, e as pessoas ficam desesperadamente tentando tapear, né, colocar um véu sobre esse assunto. Por quê? Por que tentar, né, maquiar uma coisa clara, por exemplo, um conflito religioso claro, você tentar chamar isso de conflito étnico? Então, a gente vê nesses exemplos, né, como que a sociedade ela evita, né, tocar no ponto, no cerne da questão. Você quer ver um outro exemplo? A Suprema Corte dos Estados Unidos, no dia 21 de fevereiro de 2006, né, ela, de acordo com a Constituição, ela determinou que uma igreja no Novo México deveria ser isenta da lei que proíbe o uso de alucinógenos. Isso porque os integrantes do Centro Espírita Beneficente União Vegetal acreditam que só consegue compreender Deus tomando um chá lá, né? O chamado chá de ayahuasca, que é claramente um chá alucinógeno. Este chá
tem na sua composição uma droga ilegal chamada dimetiltriptamina. Olha só, dimetiltriptamina. Essa droga, ela é uma droga ilegal alucinógena, né? Agora, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou que, devido à religião lá, né, acreditar que a droga aumenta a sua compreensão do divino, que está tudo bem, né? Que eles podem usar normalmente, não é crime, né? Está liberado. Né? Essa religião não tem como fornecer provas concretas de que essa droga realmente aumenta a compreensão deles do ser divino, porque isso é uma coisa muito subjetiva, mas, né, eles liberaram tranquilamente, né, uma droga alucinógena. Por outro lado, há muitas provas e estudos científicos que deixam claro que a maconha, um determinado produto da maconha, chamado canabidiol, ele alivia náuseas e desconfortos de doentes de câncer submetidos à quimioterapia. E ele também tem se mostrado muito útil em crianças que têm epilepsias, né, e certos distúrbios no cérebro. E isso já foi comprovado por estudos científicos, estudos sérios sobre o assunto. Diversos cientistas já demonstraram isso. Só que a mesma Suprema Corte dos Estados Unidos determinou em 2005 que todos os pacientes que usam maconha para fins medicinais estão sujeitos a indiciamento federal. Já pensou? A religião é, como sempre, o trunfo. Imagine se um artista começasse a alegar na justiça que ele acredita que determinado alucinógeno aumenta a sua compreensão dos quadros impressionistas e surrealistas. Será que ele conseguiria na justiça o direito de usar, né, essa maconha? Mas, por outro lado, quando a igreja alega uma necessidade semelhante de usar um determinado alucinógeno, né, lá nos seus rituais religiosos, eles recebem o apoio da mais alta corte do país. A mesma alta corte que determina crime a pessoa usar, né, a maconha, que já foi comprovado por vários estudos que o canabidiol, né, é um produto que ajuda demais em determinadas doenças, é considerado, né, um crime. Inclusive aqui no Brasil houve, e está tendo ainda, né, um debate enorme sobre isso. Vários pais com crianças com epilepsia, com distúrbios lá no cérebro, tentando trazer, né, esse componente da maconha, e a justiça às vezes barrando, causando dificuldades. Né? Agora estão tentando passar uma lei aí que libera, né, mas com muita dificuldade. Né? Agora, uma religião, né, tem até aqui no Brasil uma religião que usa um chá semelhante, chama o Santo Daime. Né? Então a religião usa lá os seus chás alucinógenos normalmente, mas visto que tem o termo religião por cima do assunto, aí é tudo tranquilo, está tudo liberado. Né? Já você usar uma substância, né, que também é alucinógeno, mas que ajuda, né, já foi comprovado cientificamente que ajuda em vários tipos de doenças, aí já não pode, aí já é crime, aí já é uma polêmica danada. Agora eu te pergunto, por que isso? Né? Por que esses dois pesos e duas medidas? Por que quando o assunto envolve crenças religiosas ele é tratado de uma forma, já quando já voltamos para questões puramente científicas, né, curas, um remédio, né, comprovado, aí já há essa polêmica toda, no caso aí da maconha, do canabidiol. Por que isso acontece? Você consegue perceber, né, como a sociedade, né, ela lida diferente, né, de maneira diferente, quando entra crenças religiosas no assunto? Não estou dizendo aqui que eu sou a favor de se ofender ou magoar alguém sem motivo. Longe disso. Não é isso que estou falando. Mas a questão é que eu fico intrigado e espantado com o privilégio desproporcional da religião em nossas sociedades. As nossas sociedades ditas laicas, né,
Todos os políticos e pessoas públicas têm de se acostumar com caricaturas e críticas, muitas vezes ácidas, sobre suas pessoas, não é verdade? E ninguém faz atos públicos em sua defesa, né? Fala, não, está na política e tem que aguentar essas críticas, tem que aguentar os questionamentos, né? Então ninguém fala nada. Agora eu pergunto a vocês, o que a religião tem de tão especial, seja ela qual for, né? Para que asseguremos a ela um respeito tão privilegiado e singular acima de todos os demais? É por tudo isso que eu penso que a sociedade precisa, de alguma forma, começar a mudar essa mentalidade. Essa mentalidade de eterno favorecimento das instituições religiosas. Para que as pessoas comecem a entender que criticar certas ideias ou certas ações de instituições religiosas não significa criticar as pessoas que seguem determinado credo. Os religiosos têm que começar a se acostumar com críticas às suas instituições, assim como um político, uma celebridade, um artista, um esportista convive constantemente com críticas, com questionamentos às suas ideias, às suas ações, né? Quantas vezes a gente vê aí, né, pessoas, artistas, celebridades, esportistas serem criticados duramente, né, por alguma ideia que ele tem, por alguma ação dele. E eles têm que aprender a lidar com isso, né? E por que os religiosos, né, não podem, né, aprender a lidar com as críticas? Por que os religiosos, como qualquer outra pessoa, né, não podem serem criticados? Você critica, por exemplo, a ação de um político qualquer, ninguém fala nada. Ah, tá no direito, né? Tá criticando o político, ele é um personagem público, né? O salário, quem paga somos nós, o salário dele, então tem que criticar mesmo, tem que aprender a conviver com isso, né? Uma celebridade, um artista, às vezes é duramente criticado por alguma ação, alguma ideia, né? As pessoas falam, é isso mesmo, é uma pessoa pública, ela tem que acostumar com isso, né? Ou, às vezes, um esportista, né? Eles criticam duramente, né? Um jogador de futebol, por exemplo, né? Mas ninguém acha isso uma coisa anormal, uma coisa de outro mundo, né? Todo mundo acha normal, porque ele é um personagem público, né? Então ele está suscetível a receber críticas, né? Pelas suas ações, pelas suas ideias. Mas quando você vai criticar um religioso, um líder religioso, né? Que fez lá uma coisa errada, né? Que está explorando a boa-fé das pessoas, que está roubando, que está enganando, que está mentindo, né? Se você critica, aí as pessoas, olha, não pode, né? Não, religião não. Religião é coisa pessoal, cada um tem sua crença, a gente não pode ficar criticando. Mas por quê? Qual é a diferença, né, de um religioso ser questionado por alguma coisa errada que ele fez, ou alguma ação dele, ou alguma ideia dele que você não concorda? Qual é a diferença de você criticar um religioso, de criticar um político, de criticar uma celebridade, um artista, de criticar um jogador de futebol? Né? Qual é a diferença? Só porque ele é um religioso, ele está proibido de criticar ele, é proibido criticá-lo, né? Está estritamente proibido criticar a pessoa porque ele é um religioso. Você não acha isso muito estranho? Né? Essa mentalidade, infelizmente, está causando um grande atraso na nossa sociedade, dificultando o avanço de diversas pesquisas científicas e a aprovação até mesmo de leis para melhorar a vida das pessoas, justamente por causa dessa ideia que tem na sociedade, né, de que não podemos fazer críticas às religiões e nem às crenças religiosas. Um exemplo que ilustra bem essa questão foi a última visita que tivemos há alguns anos do Papa Francisco em nosso país, né? Então, vocês se lembram? Essa visita do Papa Francisco causou uma comoção em nosso país, né? E ali era uma excelente oportunidade para que certos questionamentos fundamentais fossem feitos a ele, que é o líder da maior igreja cristã do mundo. Mas o que nós vimos foi justamente o contrário. Nós vimos foi uma tremenda sequência de bajulações e reverências, né? Uma enxurrada de eventos onde a preocupação da imprensa era o carro popular que o Papa está usando. Olha lá, tanto que ele é humilde usando um carro popular. Ah, ele errou a rota, né? Pegou a rota errada, mas mesmo assim ele abriu o vidro para acenar, né, para os fiéis. Olha lá, né? Quer dizer, umas coisas totalmente
sem sentido, né? Sem importância. E a imprensa lá atrás, né? Bajulando, né? Reverenciando. Inclusive, teve um repórter da Rede Globo que teve uma oportunidade ímpar de questionar o Papa Francisco numa entrevista exclusiva, onde, em vez de aproveitar ali para fazer as perguntas que todos queriam ouvir, ele se limitou apenas a bajulá-lo, né? Você se lembra dessa entrevista exclusiva que foi feita por um repórter da Globo? Você se lembra dele fazer alguma pergunta realmente pertinente? Eu, por exemplo, se sou esse repórter, a primeira pergunta que eu faria para ele era a seguinte: eu perguntaria para o Papa Francisco, na frente dele, né? Eu perguntaria: por que, Papa Francisco, a Igreja Católica continua a insistir na proibição do uso de camisinha para seus bilhões de fiéis, visto que a pandemia da AIDS continua a assolar a Terra e os continentes, né? Principalmente o continente africano, né? Lá estão perdendo o controle dessa doença. Por que, Papa Francisco? Por que a Igreja Católica continua proibindo que os milhões de católicos naquela região ali usem os preservativos? Por quê? Por que eles estão fazendo isso? Colaborando para que a epidemia da AIDS se alastre cada vez mais naquele continente, que já tem tantos problemas, tantas dificuldades. E vocês que têm o poder, né, de sugerir, de aconselhar, de orientar, né, milhões de pessoas ali, né? Uma palavra sua poderia mudar a maneira de pensar de milhões de pessoas naquele continente. E vocês não falam nada. Vocês simplesmente se omitem totalmente. Por quê? Por que vocês não liberam o uso de preservativos para ajudar a barrar a epidemia de AIDS no continente africano? Né? Se vocês permitissem o uso de preservativos dos fiéis católicos da África, né, que são a maioria lá no continente, com certeza isso barraria, né, esse avanço terrível que está tendo da doença naquele continente. Por que, Papa Francisco, a Igreja Católica se mantém calada, né, se mantém inerte diante dessa epidemia de AIDS grave que existe na África? Uma segunda pergunta que eu faria para o Papa Francisco, que nenhum repórter teve a coragem de fazer, eu perguntaria: Papa Francisco, por que a Igreja Católica insiste em proibir que um católico se case uma segunda vez na igreja? Visto que muitos casais, por vários motivos, não dão certo, e alguns vivem uma vida insuportável ao lado de uma pessoa que não ama, apenas para agradar a igreja, né? Ou outros talvez se separam e encontram a outra pessoa que realmente amam, e seu maior desejo é casar na igreja e comungar nos costumes, mas eles são impedidos disso. Isso causa uma terrível frustração, uma terrível tristeza nesses fiéis. E por que a igreja ainda insiste, né, em manter essa crença, esse dogma que causa tanto sofrimento, né, tanta tristeza, tanta frustração para milhares e milhares de fiéis? Uma terceira pergunta que eu faria a ele é a seguinte: por que, Papa Francisco, a igreja ainda insiste no celibato, obrigando muitos padres que realmente têm vocação para o sacerdócio a não terem outra opção a não ser largar a batina? Ou outros que ficam como padres, mas têm que sufocar desejos que, em muitos casos, Papa Francisco, acabam em horríveis casos de pedofilia, onde a igreja tem que gastar milhões de dólares em indenizações para abafar o caso, né? Causando um tremendo mal-estar, abalando a reputação da igreja, né? Por que isso, Papa Francisco? Por que a Igreja Católica já não liberou, né, para que os padres possam se casar? Com certeza haveria muitos menos casos de pedofilia, de abusos sexuais dentro da igreja, né? Por que vocês ainda continuam, né, com essa crença, com essa doutrina ultrapassada que causa tanto sofrimento às pessoas? Uma quarta pergunta que eu faria ao Papa Francisco, eu falaria para ele: Papa Francisco, por que a igreja continua contrária à pesquisa com células-tronco, fazendo até lobby político para barrar as pesquisas, limitando um estudo que poderá trazer inimagináveis benefícios a milhões de pessoas que estão sofrendo padecimentos terríveis, incluindo muitos católicos? Por que a igreja continua com essa posição intransigente com respeito ao aborto em casos de estupro e fetos anencéfalos, obrigando milhares de mulheres a carregar uma criança sem cérebro até o final da gestação, sabendo que vai concebê-lo apenas para enterrá-lo?
Por que, Papa Francisco, a igreja continua insistindo nessas crenças, nesses dogmas que causam tanto sofrimento, que causam tanta dor às pessoas? Agora eu pergunto a vocês aí que estão me assistindo, algum de vocês viram um repórter de qualquer canal de televisão, né, fazer alguma dessas perguntas que eu fiz aqui ao Papa Francisco, quando ele esteve visitando o nosso país alguns anos atrás? Você viu algum repórter fazer alguma dessas perguntas a ele? Não viu, eu tenho certeza que você não viu. Sabe por quê? Porque não foi feita nenhuma dessas perguntas. Não foi feita nenhuma dessas perguntas. Infelizmente. Imagine, gente, imagine se a sociedade começasse realmente a questionar a Igreja Católica, perdendo esse respeito excessivo que existe com as religiões. Eu citei aqui a Igreja Católica apenas devido a essa visita que o Papa teve aqui há alguns anos, mas questionamentos até maiores poderiam ser feitos ao islamismo, ao judaísmo, aos protestantes, aos pentecostais, às testemunhas de Jeová, aos mormons e muitas outras religiões. Imagine o grande avanço que causaria à sociedade em geral uma mudança de posição da Igreja Católica em pelo menos um desses pontos que eu citei acima. Imagine quanto sofrimento, dor, frustração, trauma, abusos poderiam ser evitados com apenas uma mudança de posição. Mas eu pergunto a vocês, se continuarmos com esse passivismo, essa indolência, esse excessivo respeito pelas instituições religiosas, alguma coisa vai mudar? Se não protestarmos, se não criticarmos, se não questionarmos com veemência, eles vão se sentir induzidos a mudar os seus conceitos? Nós devemos respeitar pessoas, não ideias. Nós devemos respeitar pessoas. Se você vê uma pessoa na rua passando dificuldade, você tem o dever de ir lá e ajudar essa pessoa, independente da religião dela, independente da crença dela, né, da ideia que ela tenha. Agora, você não é obrigado a respeitar as ideias dessa pessoa. Né? Você não é obrigado a respeitar as crenças dessa pessoa. Né? Se nós pensássemos assim, a humanidade nunca evoluiria. Pense bem, se Galileu respeitasse a ideia das pessoas na época, que pensavam que a Terra era o centro do universo, e não questionasse, não criticasse essa ideia, será que nós teríamos descoberto, né, que realmente a Terra não é o centro do universo? Que a Terra é apenas um planeta que gira em torno da nossa estrela, que é o Sol, e que o Sol é apenas mais uma estrela que gira em torno da nossa galáxia, a Via Láctea, e que a nossa galáxia é apenas mais uma galáxia entre bilhões de galáxias do universo? Será que se nós não tivéssemos questionado, né, na época, se Galilei não tivesse feito aquele primeiro questionamento, do qual ele foi duramente atacado pela igreja, né, foi até obrigado a se retratar, né, se ele não tivesse começado esse questionamento, será que nós hoje teríamos esse conhecimento? Com certeza não. Com certeza estaríamos com esse pensamento de 500 anos atrás, até hoje. Da mesma forma, se os iluministas não criticassem o poder absoluto dos reis, nós estaríamos vivendo no absolutismo até hoje. Se os abolicionistas não criticassem a escravidão, que na época era fortemente apoiada pela religião, talvez teríamos escravo até hoje. Se ninguém criticasse o nazismo, talvez não conseguiríamos barrar o Holocausto. Esses são apenas alguns exemplos, para que vocês entendam que a humanidade só evolui se questionarmos as ideias e os conceitos. Se não questionarmos as ideias, não questionarmos os conceitos, não debatermos, nós ficamos estagnados, parados no tempo. Por isso que nesse canal, né, toda semana a gente está aqui questionando ideias, questionando crenças, questionando pensamentos, justamente para que haja essa reflexão e para que as pessoas possam evoluir. Sem questionamento não há evolução. E uma vida sem questionamento não merece ser vivida. Bem,
esse era o assunto que nós tínhamos para falar hoje, né? Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então, deixa o seu joinha aí, estoura esse like aí para nós. Isso é muito importante para nós. Quanto mais você dá o joinha, mais o nosso vídeo vai ter uma abrangência maior, né? Se inscreva em nosso canal, comente aí o que você achou, compartilhe com seus contatos e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, A Bíblia sob Escrutínio, aonde nós escrutinamos a Bíblia aqui de maneira profunda, questionamos, né, sobre várias crenças, sobre várias ideias religiosas. Se você desejar adquirir, eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos os links aonde você pode adquirir o meu livro. Então, é só olhar aqui na descrição, tem vários links aí que você pode escolher para adquirir o meu livro, ok? E se você desejar assistir os outros vídeos da série, que nós já fizemos mais de 35 vídeos, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links, né, aonde você pode assistir os outros vídeos que nós já fizemos. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.